Então vamos lá. Primeiro, quem não reconhece o passado está sujeito a cometer os mesmos erros do futuro, né? Quem não identifica, quem não olha para o passado, a gente tem que olhar para o passado. A gente tem que entender por que a gente está aqui. Como que a gente chegou aqui? Como que o mercado imobiliário está dessa forma? De onde a gente veio, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas a gente precisa saber essas coisas. Até o ano de 1964, o mercado imobiliário era totalmente desregulamentado. Não tinha regulação nenhuma, já apresentei isso aqui algumas vezes, mas eu fiz alguns acréscimos, tá, a respeito disso. Mais específico dos últimos anos. Os últimos anos eu nunca apresentei, eu fiz mais ou menos um resumo, um parâmetro dos últimos anos com um pouco mais de detalhe para eu poder apresentar para vocês. Então, assim, até 64, o mercado imobiliário totalmente desregulamentado, tá? Não tinha muita coisa. 64... a população no Brasil também não era tão grande, e aí surgiu o memorial descritivo. Foi promulgada a lei que trouxe o memorial descritivo para a gente. Então, o memorial descritivo trazia todas as informações, e aí a gente pôde começar a vender imóvel na planta. Então, isso trouxe mais ou menos uma regulamentação. A gente começou a organizar o mercado imobiliário, que era assim, totalmente desregulamentado. Eu podia vender um imóvel com a promessa de alguma coisa para você, e, de repente, entregava outra coisa. Eu prometia maçã e entregava banana para você. Ou banana-maçã, né? Como tem... Falei pro pessoal, pô, se eu quisesse maçã, eu comprava maçã, não comprava banana. Banana-maçã. Depois foi criado o Banco Nacional de Habitação, o BNH. O BNH, pessoal, foi uma grande revolução para o mercado brasileiro, porque imóvel, pensa comigo, imóvel é diferente de qualquer outro bem de consumo, diferente de carro. O carro é o que mais aproxima do imóvel, o carro é o que está mais próximo do imóvel, mas mesmo assim, se você for pensar, de modo geral, o cara tem um carro de 200 mil, geralmente quando você pensa que é a casa dele? 1 milhão. Então, assim, é muito distante. Por mais que a gente fale que é próximo, mas mesmo assim, o imóvel é sempre um patrimônio muito mais caro. Ele é muito mais alto. Geralmente, é o maior investimento que a família faz. Então, ele precisa, de fato, de um financiamento a longo prazo. E precisa de outra ponta. Porque, como você não faz indústria, vamos supor, tem lá a Volkswagen que cria em série. Tá? A Volkswagen está criando em série ali. Se ela tiver o capital, ela consegue estar produzindo. E imóvel é muito regional, é muito local. Então, são pequenos empresários ou pequenas incorporadoras que estão desenvolvendo o mercado local. E ele precisa de quê, pessoal? Capital, ele precisa de capital. Então, o BNH veio para atender as duas pontas. Uma, financiar o incorporador, quem estava produzindo, o financiamento à produção, e financiar a ponta, o consumidor final. Então, esse momento foi o melhor momento do mercado imobiliário, porque surgiu alguém que conseguia financiar as duas coisas. O BNH foi criado com esse propósito, e aí, durante 22 anos, eles financiaram 4,2 milhões de habitações. E foi realmente maravilhoso, né? O mercado imobiliário deu uma bombada, muita gente comprou imóvel nessa época, muito do crescimento da nossa cidade aconteceu nesse momento, só que como no Brasil, a gente tem um problema que chama... exatamente, corrupção, e teve alguns escândalos, e aconteceu alguns problemas, inclusive a inflação, né, começou a vir muito forte em 88, e aí a gente teve... nesse período foi um momento áureo, e depois a gente teve um momento de queda, em mais ou menos 88, que teve começo da inflação galopante, inflação de 80%. Vocês sabem quanto foi a inflação desse mês? Agora saiu ontem. 0,01%. Deixa eu te falar, esses índices agora tem que ser factual e tem que estar muito dentro do seu métier. Isso faz parte do seu negócio, tá? Então, tem alguma coisa que faz parte do nosso negócio conhecimento transversal. O que é o conhecimento transversal? Conhecimento vertical é o conhecimento sobre o nosso mercado imobiliário. Tudo sobre o mercado imobiliário você tem que saber. Tudo. Acabamento, você tem que saber sobre incorporadora, você tem que saber sobre financiamento, você tem que saber sobre cartório, você tem que saber sobre um monte de coisa que faz parte do nosso negócio. Isso é o conhecimento vertical, tá? E tem o conhecimento transversal. O que é o conhecimento transversal? Tudo que de alguma forma vai impactar no nosso negócio. Então, inflação impacta no nosso negócio? Inflação impacta. Taxa Selic impacta?
Impacta. Mas tem mais coisas que estão no conhecimento transversal. Boi. No conhecimento transversal, na verdade, fala que nosso conhecimento tem que ser um T. Vertical, em tudo, você tem que ser muito bom na sua área. E horizontal nas outras áreas. Aleatórias. Você não precisa ser profundo nas outras áreas, tá? Você pode ser raso nas outras áreas, mas você tem que saber de tudo um pouco. Por quê? Para poder lidar com o cliente. O cliente chegou esses dias, estava falando lá, a gente estava conversando, né, o cliente falando sobre Rio Verde e tal. Eu comecei a dar um monte de dados sobre Rio Verde, falando como que a cidade cresceu, qual foi o faturamento da AgriShow, porque ele estava começando a entrar lá na cidade, né? Aí eu falei, olha, em 2017 teve um faturamento lá na TecnoShow de 1 bi, em 2018 teve um faturamento de 2 bi e 600, agora teve um faturamento de 3 bi e 400. Aí ele falou assim, nossa, eu não sabia que a cidade tinha esse potencial todo. 3 bi? Aí ele falou, eu pensei que a maior feira era lá em Barretos. Eu falei, não, aqui a gente tem mais. Então, assim, um conhecimento sobre outros aspectos. Era sobre Rio Verde, falei sobre conhecimento populacional, falei que em 2004, no caso, tinha outro tipo de conhecimento também, porque eu morei lá. Em 2004 tinha uma população de mais ou menos 120 mil pessoas, hoje está com 210, então quase dobrou o tamanho da cidade. Então, e aí a gente começou a falar sobre o que move a economia. Então, tudo isso aí agora tem que estar dentro do seu negócio. Por quê? Porque é introdução e é como você ganha confiança do seu cliente. O seu cliente, ele não vai tratar com você só sobre imóvel. E ele vai perceber se você é bom ou não quando você tem esse conhecimento transversal. Então, esse conhecimento transversal, ele é muito importante, você tem que ser interessado em tudo, tá? Você tem que ser uma pessoa interessada. Não adianta, pessoal, eu quero ser um bom profissional. Se você ficar só entendendo o seu negócio, você com certeza não vai conseguir fazer um bom relacionamento com o cliente. Por quê? Porque você tem que entender o negócio do seu cliente também, tá? Pelo menos interessado no negócio do seu cliente. Então, um adendo aí a respeito disso. Então, a inflação agora 0,01%. Nessa época, 80% ao mês. Olha a diferença, olha a discrepância. 80% ao mês. Nessa época, dono do supermercado, ele ganhava dinheiro estocando mercadoria, não vendendo. Ele comprava, então assim, se você tinha um PDV, ponto de venda, desse tamanho aqui, né, esse aqui é o meu supermercado, eu tinha que ter 4 vezes esse tamanho em estoque. 4 vezes isso aqui de estoque. Por quê? Porque se eu comprava mercadoria, guardava e o preço ia subindo. Tanto é que eles limitavam a compra, né, das pessoas, não deixavam que as pessoas comprassem muito. Tanto é que nessa época surgiu o conceito de dispensa nas casas brasileiras. Por quê? Porque o pessoal, quando saiu o salário, o que fazia? Compra do mês. Então corre para o supermercado porque amanhã já é outro preço. Então a remarcação era às vezes 2, 3 vezes no dia. No dia, aquela maquininha da remarcação. Era 80% ao mês. 80% ao mês. Isso era assim, descomunal. Então não tinha negócio que sobrevivia. Porque você vendia o imóvel agora, só que você não sabia se você ia conseguir com aquele dinheiro comprar o material de construção para fazer outra casa. Então era uma loucura, era muito difícil, muita gente ganhou muito dinheiro. Quem entendeu a dinâmica desse negócio ganhou muito dinheiro, mas muita gente quebrou. Foi o caso do BNH. E a economia ficou estagnada durante algum tempo, né? Não tinha assim, investimento, desemprego, mesma coisa. Em 1986 o BNH foi extinto. Então deixou de existir o BNH. E aí o mercado imobiliário ficou órfão, né? E aí, assim, a pá de cal no mercado imobiliário foi a Encol, que deixou mais de 1 milhão de pessoas desamparadas. Até hoje a gente ainda sofre com isso. Eventualmente vai ter um cliente que vai falar para vocês, mas a Encol quebrou. Né? Tem cliente que fala. Você fala sobre, às vezes você está falando sobre a credibilidade de uma incorporadora, falando como uma incorporadora é boa, tem 30 anos de mercado. Os caras falam, não, meu irmão, a Encol quebrou. E aí isso às vezes você não sabe tratar. Isso também é uma coisa que a gente precisa fazer. E aí quando a gente fala... Eu, particularmente, quando algum cliente me dá uma objeção sobre Encol, que é geralmente quando você vai vender um imóvel na planta, né? Aí o cliente está inseguro em comprar imóvel na planta, e aí ele usa a Encol como objeção. Como que a gente faz para poder contrapor essa objeção? Eu falo que a Encol foi um remédio amargo que a gente tomou. Tá? Por quê? Porque até então, o que podia ser feito no mercado imobiliário? A Encol tinha um monte de obras,
E umas estavam indo bem, outras nem tanto. E aí o que eles faziam? Pegavam o dinheiro de uma obra que estava boa, botava para outra. Pegava o dinheiro de uma, botava para outra. Fazia a famosa sangria. Sangrava um empreendimento para o outro. Só que nessas transações, tirando de um lugar, botando para outro, parte do dinheiro também desaparecia. Então também isso acontecia. E aí depois disso que surgiu o remédio que a gente tomou depois da doença da Encol, chama-se SPE. SPE, que é uma sociedade de propósito específico. Então, vamos supor, a Opus é uma incorporadora, ela tem um CNPJ. Ela vai abrir um empreendimento, o Great, por exemplo, o Great tem uma SPE. Eles abrem uma outra empresa com outro CNPJ que, de certa forma, não está totalmente vinculada à Opus. A Opus é uma sócia dessa CNPJ, dessa SPE. E se por acaso ela está indo bem, essa SPE está indo bem, a outra está indo mal, ele não pode tirar o dinheiro dessa para pagar essa. Ele só pode realizar isso aqui no final, quando ele pagou todo mundo. Ele só consegue realizar o lucro lá no final. Por isso que às vezes é bom, a gente percebe aí no finalzinho da obra aí uns descontos meio doido e tal, que você não entende muito por que a incorporadora está dando aquele desconto, mas é porque ela precisa liquidar alguma conta com o banco para poder tirar o lucro dela. Às vezes o caixa está azul, mas não pode tirar o lucro, né? Só para você ter ideia, tem um empreendimento em Goiânia, 3 torres, e a SPE, porque era um empreendimento muito grande, no mesmo terreno, ela abriu 3 SPE. Das 3 SPE, 2 estavam indo bem. No mesmo empreendimento, se você for lá, você vai pensar que é uma só. 2 indo bem e 1 indo mal. Não podia tirar dinheiro de uma para poder colocar na outra. Então isso trouxe uma segurança jurídica para a gente, para o nosso negócio, para o nosso mercado. Então, aí sem financiamento para a produção, aí qual quebra para poder ajudar mais, né, o negócio? Então assim, é o espiral do derrota, né? Estava vindo mal, estava sem BNH, inflação, e aí para piorar o negócio, Encol quebra. Pronto, acabou. O mercado imobiliário vai no pó. Acabou de fato. Aí sem a opção de financiamento, o que os incorporadores menores começaram a fazer? Autofinanciamento. Então financiava lá em 36 meses, o pessoal não conseguia pagar, começaram a financiar em 48, começaram a financiar em 60 meses. Só que a inflação como é que estava? Altíssima. E aí é onde você vai ouvir algumas pessoas falando o seguinte: não, você compra, você financia imóvel, você paga, e a dívida aumenta. É dessa época aqui que eu estou falando. Porque era de fato, o cara pagava. Na hora que ele olhar o saldo devedor, que era 100 mil, ele pagou 20 parcelas, estava 150, 200 mil. E aí, como é que faz? Não tem como, a conta não fechava. Ou o cara que estava, ia lá e trazia a valor presente, ou o cara perdia o imóvel. Então, e aí surgiu. Então, quando alguém falar para você, olha, financiamento imobiliário, você paga, e a dívida aumenta, é dessa época que ele está falando. Fala assim, não, isso aí foi lá em 1980, finalzinho de 1980, até a promulgação que ele voltou, a Caixa virou a curadora do FGTS. Tá? Então, quem era curador do FGTS nessa época era a BNH. O BNH ele cuidava, administrava o FGTS, e a Caixa virou a curadora do FGTS e começou a investir. Mas aí veio um novo tempo, primeiro 94, então ficou lá, ó, até 94 a gente estava de 86 mais ou menos para frente, pau comendo, e aí em 94 veio o Plano Real. E aí vai uma dica muito bacana para vocês, para quem não assistiu. Tem um filme que chama a história por trás do real. Alguém me lembra o nome do filme? Real, a história. Tem na Netflix? Não sei se tem no Netflix, mas assistam esse filme. Fala do pessoal que fez... A história por trás do real. A história por trás do real. Fala do Gustavo Fraga. Ninguém conhece esse cara, mas esse cara salvou o Brasil. Tá? Se tem alguém que salvou o Brasil, chama-se Gustavo Fraga, você vai entender. Foi um economista que teve uma ideia muito ousada de fazer uma moeda que atrelasse na outra, quando ele criou o URV. E alguém sabe o que quer dizer o URV? E o RSO? É o urso mesmo, é o urso. Não quer dizer nada. É só... Essa aí... Se eu faço essa piada desde 94, ela funciona até hoje.
Então, o RV é a unidade real de valor, então ele fez o RV, que é uma moeda barreira, e aí criou o real atrelado ao dólar, 1 por 1. Então era 1 por 1. A gente tinha inflação lá que tinha que cortar zero. Você viu na Venezuela? Eles fizeram lá, tiveram que cortar 10 zeros da moeda, porque a inflação gigantesca, 2.000%, toda hora tendo que imprimir dinheiro. Cara, para comprar um pedaço de pão, o cara vai com um bolo de dinheiro assim. O dinheiro lá não vale mais nada. Isso estava acontecendo no Brasil, estava muito próximo disso. E aí depois veio esse Gustavo Fraga lá. Ele, junto com o FHC, na verdade, o que o FHC teve de relevância? De chamar ele, de dar ousadia de colocar um rapaz novo, e deu autonomia para ele, e ele falou, tem que ser assim, se não for assim não vai dar certo, e ele conseguiu tirar a gente de uma inflação de 80% ao mês, para trazer aí para uma realidade agora que a gente está vivendo. Então, a gente tem, em 94 foi um ano que mudou de fato a história do Brasil. Ninguém conseguia fazer todos os planos, plano Cruzeiro, plano Real, Cruzeiro Real, todos os planos que tentavam, nunca dava certo. Congelava preço, tudo que fazia piorava mais. A única solução que a gente teve foi no Plano Real. O Plano Real, de fato, mudou o Brasil, mudou a forma como a gente... Se a gente está aqui hoje é porque a gente tem uma economia estável, tá? A gente tem essa economia estável. Depois da economia estável, baixa taxa de juros, os juros começou a cair. Por quê? Porque é a inflação que puxa os juros para cima. E aí que entra um cenário que a gente estava vivendo de 2015 para frente, tá? Eu vou falar um pouquinho disso aqui lá na frente, porque eu parei de falar sobre mercados financeiros, como mercado, comprar imóvel como investimento, porque realmente não estava um bom negócio. Inflação controlada, renda alta, a renda aumentou muito. Tem muita gente que fala que o Lula aumentou a renda do brasileiro, mas percentualmente falando, o Fernando Henrique aumentou mais do que o Lula. Percentualmente, o Fernando Henrique aumentou 280% a capacidade de compra do brasileiro, 280. O Lula aumentou em torno de 230, tá? Mas sim, lógico que em número absoluto, ele pegou de um valor, trouxe para o outro, aparentemente é maior, mas estou falando assim, percentualmente falando, o FHC aumentou mais. Então veio numa crescente de renda. Uma pergunta também para vocês, alguém sabe qual era o salário mínimo em 94? Hã? Quanto? 312, alguém mais? R$64, meu querido. R$64 era o salário mínimo naquela época, e hoje a gente tem um salário mínimo aí de R$1.000, um pouco mais de R$1.000. Então, assim, aumentou muito a renda, aumentou muito a produção, tá? Surgimento da alienação fiduciária em 2004, aí isso aqui o negócio começou a pegar. 2004, o pé começou a entrar forte no acelerador. 2004, alienação fiduciária, você conseguia fazer o alienação, financiamento à produção. E aí outra coisa, obrigatoriedade das agências financeiras a investir. Agora, isso aí foi quando bateu a quarta marcha, já quase para a quinta marcha. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, todo mundo, o banco tem um spread. O que é o spread? Spread é a margem do valor do dinheiro. Então vamos supor, eu empresto dinheiro, eu pego emprestado dinheiro a 1%. 0,5%, tá? Que é o que paga na poupança, mais ou menos, CDC. Então quando você deixa o dinheiro lá na poupança, sabe o que você está fazendo? Emprestando para o banco. Não sei se você sabia disso, mas você está emprestando para o banco. O banco está te pagando. Tem uma valorização da poupança. Por quê? Porque você está emprestando. Ele pega aquele dinheiro seu e empresta no cheque especial. Cheque especial dá 323% ao ano. Mas ele te paga 5%. A diferença de 5 para 300 é dele. Isso chama-se spread bancário. Nessa época, o banco só queria fazer isso, operação de cartão de crédito, quando muito um CDC, quando muito. Então ele fazia as operações que davam um spread maior. Você prefere vender um imóvel que você ganha 1% de comissão, ou você prefere vender um imóvel que ganha 10% de comissão? Você não é bobo também, né, cara? Você não é trouxa. Então, o banco também é a mesma coisa. Ele não queria ganhar pouco, ele não queria fazer investimento em financiamento imobiliário, porque longo prazo, era muito distante, 20 anos para o cara me pagar, e era baixo a taxa de juros. O meu spread era baixo. Então, eu preferia pegar essa grana e emprestar no cheque especial. Só que aí o Banco Central pegou e falou assim, olha, meu querido, a partir de hoje, todo
Todo mundo que tem carteira, caderneta de poupança, vai fazer o seguinte, vai ter que emprestar 25% da caderneta de poupança, porque é o dinheiro barato que você tá pegando aí, você vai emprestar 25% a partir de agora para financiamento de produção e para o mercado imobiliário, para as pessoas comprarem casa. Porque o déficit habitacional aqui, gente, estava gigantesco. Imagina, de 86 até mais ou menos 2004, quase ninguém comprou imóvel. Até 90 e poucos, até 2000 mais ou menos, quase ninguém comprou imóvel. Então, olha o abismo que se criou de lá para cá. Um abismo gigantesco, porque a população cresceu absurdamente. Então, a gente estava lá com mais ou menos 80 mil pessoas, 80 milhões de pessoas no Brasil, 80 milhões, e a gente estava chegando próximo de 180 milhões. Tinha dobrada a população, e nessa época ninguém comprava imóvel. Quem que tinha imóvel? Nessa época, quem investia no mercado imobiliário ganhou muito dinheiro. Quem tinha grana, né? Não tinha como você investir no mercado imobiliário se não fosse assim. Então, você vê gente que criou impérios, que conseguia. Ele construía casa, alugava, construía casa, alugava, construía casa, alugava, construía casa, alugava. Era uma demanda gigantesca, as pessoas não podiam comprar, então aluguel alto. E com esse valor do aluguel, ele conseguia construir outras casas, e você percebe que muita gente fez fortuna nessa época, porque as pessoas não tinham condições de comprar imóvel. Elas tinham necessariamente, a não ser que fosse assim, algum programa do governo que pudesse favorecer, mas a maioria das vezes era alugado mesmo. Poucas pessoas tinham acesso. Mas aí veio o Banco Central em 2004 e falou assim, olha, a partir de agora, se você tem aí 25% dessa carteira, você vai ter que emprestar. Se você não emprestar, você vai ter que fazer depósito compulsório para mim. Você vai ter que pegar toda a sua carteira, 100% da sua carteira, e vai ter que colocar ele no meu caixa aqui. O Banco Central garante, né? É o garantidor dos outros bancos. Então ele fala assim, olha, a partir de agora, se você não emprestar 25%, você vai ter que fazer depósito compulsório. Você não vai poder trabalhar com esse dinheiro. O que é que os bancos fizeram? Eu tenho que emprestar. Agora eu tenho meta. Agora eu preciso emprestar, né? E aí os bancos começaram a ir para o mercado. Forte. Eu tenho meta, eu tenho que bater a meta. Por quê? Por que os outros 75% eu vou trabalhar com a minha margem alta? Os 25% eu preciso garantir ele aqui para eu poder trabalhar com os outros 75%. E aí os bancos foram para o mercado, e aí a gente veio o grande momento do mercado imobiliário. E aí o mercado imobiliário passou por esse momento, né? Passou a ser seguro, atrativo, mas para muita gente. Só um adendo aqui. Quem sabe qual é o PIB do mercado imobiliário, percentualmente falando, né? No mercado imobiliário brasileiro, com relação ao PIB? Percentualmente, quanto? 6% hoje. Nessa época, não chegava a 2%, 3%. Sabe quanto que é dos Estados Unidos? Ou da Suíça, ou de qualquer outro país assim, super desenvolvido? 48, tem país da Suíça que chega a 88% do PIB. Nós temos 6% só. Tem muito que crescer ainda, pessoal. Tem muito que crescer. Nosso percentual, o nosso market share de mercado ainda é muito baixo. A gente representa muito pouco do PIB brasileiro. Isso vai aumentar muito nos próximos anos. Vai aumentar muito. E alguém vai ter que vender. Que seja a gente. Então nós vamos vender cada vez mais. Mas aí começou a se tornar um mercado atrativo para construtora, para investidores e para profissionais. E aí, com a barreira de entrada muito baixa, o que é a barreira de entrada? É dificuldade de entrar. Imagina o seguinte, para você ser advogado, o que você precisa fazer? Você tem que fazer faculdade, 4, 5 anos, depois você tem a barreira da OAB, que você vai ter que estudar mais um tempo, fazer prova e não sei o que lá. Como é que é para ser corretor de imóveis? Hã? Você vai lá, conversa com a Ellen, ela te dá uns papel, você leva no colégio, assina, leva no CRES, paga lá uns 400 contos de entrada, depois você parcela o restante e pronto, você já sai vendendo. Barreira de entrada para o mercado imobiliário é baixíssima. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim, em um certo aspecto.
né? Então a barreira de entrada no nosso mercado é muito baixa. E aí começou a entrar qualquer um começou a entrar. Só que a venda do imóvel ela é muito complexa. Mas nessa época o cliente era comprador. O cliente estava comprando. E então, foda-se como que você está vendendo. Se você tivesse no lugar certo, na hora certa, o cliente comprava. Não era você que vendia, o cliente comprava. Então, volume, começou. Pessoal, sonho de casa própria. E sonho da casa própria, gente, é uma coisa antropológica. Quando você estava lá na época das cavernas, lá, o que você queria? Um lugar seguro, que você pudesse se proteger, que tivesse fácil acesso a mantimentos, água, comida, né? E tivesse uma boa convivência. Era isso que você queria. Hoje é a mesma coisa. O Silvio Santos fez a fortuna dele prometendo casa própria. É o sonho. É o sonho do brasileiro. Não, não é o sonho do brasileiro, não. É o sonho de qualquer pessoa. Isso é antropológico. Quem assiste Largados e Pelados lá sabe. Primeira coisa que o pessoal faz... Eles querem vamos abrigo, a gente precisa de abrigo. Depois o que faz? Fogo. E o abrigo tem que estar onde? Bem localizado. Eles escolhem primeiro o local onde eles vão fazer o abrigo. Isso é antropológico, meu querido. A segurança mental que você tem em ter o seu imóvel, em ter a sua casa, isso favorece demais você. Então, todo mundo tem esse desejo interno. Todo mundo sabe. Quem já ficou sem lugar para morar, sabe como é que é. Né? É um sentimento de insegurança muito grande. Quando você sabe, pelo menos, você vai sair de casa, vai voltar, mesmo que seja um lugar simples, um lugar ruim, mas você sabe que você tem um teto, você sabe para onde você vai voltar. Agora, você imagina, se hoje você fala assim, não sei para onde eu vou. Sei lá, sua casa explodiu hoje. E você não tem parente aqui em Goiânia, você não tem ninguém aqui, você não conhece ninguém, acabou de chegar aqui em Goiânia, ou você está, vamos supor, você vai para outra cidade, você está em São Paulo hoje, sem ninguém, não conhece ninguém lá, qual que é esse sentimento? Desespero completo, abandono. Você ia preocupar com outra coisa? Primeira coisa que você preocupa, onde eu vou dormir essa noite? E no outro dia, onde eu vou dormir? Então isso é um aspecto de segurança emocional que ela vai muito além de aspecto financeiro. E qualidade de vida também, né? Quando a gente fala, eu vejo o Emílio Zurita lá zoando, eu sou doido para ir lá, para ele falar sobre isso. Se a gente estivesse lá, ele sempre fala, o pessoal fica vendendo as varandas gourmet, prometendo felicidade através das varandas gourmet. De certa forma por que as pessoas se reúnem? Geralmente para comer, né? Para celebrar. Você sabe que uma boa estratégia de negociação é você chamar alguém para almoçar, tá? Cuidado das mulheres aí, porque o cara pode interpretar mal, mas o almoço de negócio ele funciona muito bem, porque antropologicamente falando, fala o seguinte, fala que eu tô com você, nós temos fartura aqui, nós não vamos brigar pelo alimento. Isso é uma coisa que mexe de fato com as pessoas. E essa fartura e esse momento ali de descontração, ele faz com que as pessoas, elas abaixem a guarda. Nós não estamos brigando por mantimento, nós não estamos brigando por sobrevivência. Nós estamos aqui compartilhando da mesma comida. Isso mexe, de certa forma, psicologicamente com as pessoas. E isso é importante que você entenda. Então, o nosso aspecto, quando a gente fala que a gente vende sonho, a gente vende muito mais do que sonho. A gente vende segurança emocional. A gente não vende tijolo, a gente não vende parede, a gente vende experiências, momentos. Quando eu falo de experiência é isso. Quando você vende uma varanda maior para o cliente, eu, por exemplo, morava numa casa que eu recebia gente quase todo final de semana lá. Quase todo final de semana tinha gente lá. Hoje eu moro num apartamento que eu vou te falar, não vai ninguém. Porque não tem nem lugar para colocar cadeira. Então não tem... Eu fico pensando assim, mas foi muito bom, foi uma escolha que a gente fez. Os filhos pequenos e tal, eu correria. E eu falei, não, a gente tem que parar de receber gente aqui em casa que eu não aguento mais. Chega uma hora que você fala, não aguento mais. Tal. Era muito propício a isso. E era bom, mas... Aí eu cortei, falei, vamos para apartamento menor. E aí a gente foi para apartamento menor. E muda toda a concepção da casa. Muda tudo quando você vai para lá. Agora o que eu quero? Um apartamento maior, quero voltar a receber pessoas. Os filhos já estão maiores e tal. Quero voltar a receber pessoas. Então é um momento. E como que eu posso proporcionar isso? Mudando o espaço.
Eu tenho que ter outro espaço para poder receber pessoas agora. Então, aqui também é um espaço, né? Um espaço que foi projetado para uma quantidade de pessoas. Se a gente tivesse um espaço menor, não caberia esse tanto de gente. Ou não nesse formato que a gente escolheu hoje. Aí ele escolheu esse formato para treinar, tá? Depois eu vou falar um pouquinho disso aqui na frente. Então vamos lá, em 2009 a 2014, os financiamentos subiram 800%. Financiamento imobiliário aumentou 800% de 2009 a 2014. Dá só uma olhada nisso aqui. 2008, crescimento do mercado imobiliário brasileiro pós-crise. Por quê? Veio a crise Lehman Brothers, quem lembra? A bolha imobiliária, né? A bolha imobiliária estourou, Brasil entrou em recessão e depois decolou para 7%. Brasil subiu muito depois disso. O mercado imobiliário começou a se valorizar de uma maneira absurda e descomunal, descontrolada, e não é bom que nenhum mercado se valorize muito de maneira absoluta. O que aconteceu com os bitcoins? Tem muita gente que é controverso com relação a bitcoins. Depois eu posso até falar outro dia, não hoje, não me preparei para isso, mas só para eu te falar com relação a bitcoins. Bitcoin chegou a 64 mil dólares, 64 mil reais. 64 mil reais, despencou para 25. Sabe por quê que ele despencou? Porque foi não chegou a ser especulação, mas é uma valorização superestimada. Muita gente entrando no mercado, está muito bom, e o mercado muito bom gera mais gente entrando no mercado, que gera muita liquidez e faz com que o preço sobe acima do que precisava de fato. Ela caiu e hoje subiu. Acho que está em 33 mil. Caiu para 25, está para 33 mil, que eu acho que é o preço ideal. Vai subir mais, vai continuar subindo mais. A única coisa que pode parar o Bitcoin hoje talvez a Libra. Não sei se vocês sabem. Quem ouviu falar da Libra? Não é a Libra esterlina. Libra. Moeda do Facebook. Moeda do Facebook. O Facebook vai lançar uma criptomoeda. Não sei se vocês sabem. É uma moeda que já nasce global, já nasce em nível internacional. E ela está com a Visa, Master, Uber, Spotify e mais um monte de empresa. Cada um investiram 10 milhões de dólares para poder produzir ela. Vai mudar todo o esquema, gente. Vai mudar tudo. O pessoal vai comprar, vai pagar pelo Facebook. Faz a transferência aí pelo Facebook aí. Vai fazer mais ou menos isso. Meio do ano que vem vai sair essa moeda em nível piloto, tá? Nível piloto. E até mais ou menos 2021, eles estão prevendo já ter o lançamento oficial dela aí. Então segura que vai mudar. Criptomoeda é um caminho sem volta. Papel, real, isso aí não tende a segurar muito tempo. Criptomoeda, vale a pena você ficar de olho e entender um pouco. Não estou falando para você apostar, mas se quiser apostar, aposte, sabendo que corre risco de perder, mas é um caminho sem volta. É só um parênteses a respeito disso. Então o mercado imobiliário começou a supervalorizar. Em 2011, quase 80 bilhões em financiamento. Olha só, 2011, 80 bilhões. Imagina quanto de comissão não pagou nesse momento aqui. Eu vou olhar para esses números, é só o que eu penso. 80 bilhões é muita comissão. Depois, 2012, 83 bilhões, 2013, 109, só crescendo, tá vendo? E 2014, 113 bilhões em financiamento. Então você vê, de 2008 a 2014, só crescendo, não mudou. 2014 a gente começou a enfrentar um fenômeno, que aí eu vou falar para vocês sobre objeções coletivas. Primeiro foi a bolha imobiliária. 2014, meu Deus, eu não aguentava ouvir falar de bolha imobiliária. Todo mundo chegava e falava, vai ter a bolha, vai ter a bolha. Por quê? O mercado está subindo muito, e o pessoal, vai ter a bolha, vai ter a bolha, vai ter a bolha. Olha, que o mercado estava super ofertado não, porque ainda estava longe do déficit, mas que o mercado estava super especulado, né? Só para você ter ideia, era muita gente comprando para vender na planta, comprando na planta para vender na entrega. Essa operação estava muito recorrente. O cliente comprava 10, 20 unidades, comprava assim, chegava lá e comprava 16 unidades. Era muito normal isso. Por quê? Porque você comprava um imóvel a 100 mil reais, na entrega estava 150. Você tinha pagado 25 mil, vendia e ganhava uma grana aí, ganhava 75 mil.
Isso estava recorrente. E aí todo mundo fazendo isso, começou a ter uma especulação, começou a ter uma compra que não era legítima, que não era real. Eu não estou falando que isso não tem que ser feito, eu estou falando que feito isso num volume muito alto, pode causar alguma distorção no mercado, que foi o que aconteceu. Houve uma distorção significativa no mercado. E o mercado, as pessoas começaram a falar a respeito de bolha imobiliária. Isso não é uma bolha, não era uma bolha. Tanto é que estourou a bolha imobiliária no Brasil. É impossível ter bolha imobiliária, mas durante muito tempo, eu perdi muito tempo discutindo isso com o cliente. O cliente chegava e falava, bolha imobiliária, gravei vídeo, mesma coisa que eu estou fazendo agora. Gravei vídeo, tentando explicar para os corretores. Teve um corretor que se eu achasse na rua, eu esfregava a cara dele no asfalto. Brincadeira, gente. Não faria isso, não. Só no muro chapiscado. Brincadeira. Teve um corretor que foi para o Diário da Manhã e fez uma matéria falando que ia ter uma bolha imobiliária no Brasil. Esse eu fiquei com muita raiva. Porque assim, o próprio corretor está falando uns negócios desses. E assim, é impossível ter a bolha imobiliária que teve nos Estados Unidos. Por quê? Porque o imóvel no Brasil, primeiro, quando ele é financiado, já tinha... O que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu no Brasil em 80. Então, o remédio a gente já tinha tomado. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu em 2008, era o seguinte, o mesmo imóvel era financiado várias e várias vezes, sem quitar. Eu financiava o imóvel a R$100 mil. Beleza, ele valorizava um pouquinho, pegava com outro banco, outro valor, e não quitava aquele primeiro. E pegava no mesmo imóvel 5 financiamentos. Até que alguém, 120, quando chegaram a 120, falava, vai quebrar. Então aqui a gente financia 80, teve época que o pessoal estava financiando 50%. Sempre abaixo do valor de mercado. Por quê? Porque se o cara não pagar, eu pego esse imóvel abaixo do valor de mercado, jogo ele no mercado e consigo liquidar ele rápido. Consigo transformar ele em dinheiro. Lá nos Estados Unidos não estava fazendo o seguinte, você quer ir para a Disney, quer comprar uma lancha, financia o seu imóvel, refinancia o seu imóvel. Então o cara ia refinanciando e sempre acima do valor que estava. Até que um espertão falou assim, precisa devolver esse imóvel aqui, é mais fácil do que eu ficar pagando isso aqui. E aí ele pegou e primeiro fez isso. Tem um outro filme, A Grande Aposta. Esse você tem que assistir. Esse vai mostrar como que é. Os caras vão lá, fazem a análise, só para incentivar as mulheres, é com Brad Pitt, tá? Ele só tem um pedaço lá, ele só aparece um... Mas é muito bom esse filme, vai explicar um pouquinho como que acontece. Era assim, era um imóvel sendo refinanciado. Tá bom aí, meu querido? Tá de óculos e tal. Ah, bonitão, né? Desculpa, gente. Então, A Grande Aposta é um filme que fala sobre isso. No Brasil é impossível acontecer isso, porque não tem como você financiar o mesmo imóvel para vários bancos. É impossível. Mas, mesmo assim, tinha corretor que falava, cliente falava. Não aconteceu no Brasil, mudamos o discurso. O que foi? Brasil toma de 7 da Alemanha. Só para mencionar, semana passada, fez 5 anos que a gente passou por isso. 5 anos. Onde você estava quando o Brasil tomou essa peia? Todo mundo sabe onde estava, foi marcante, não foi? Isso aqui, pessoal, esse aqui é um dos melhores argumentos que tem para você vender imóvel na planta. O cliente fala assim, demora demais, 3 anos, 4 anos. O que você fala? Onde você estava quando o Brasil tomou aquela coça da... Você só pergunta isso. E ele vai falar, e vai ser tão nítido na cabeça dele que parece que foi ontem. Aí você vai falar assim, tem 5 anos que isso aconteceu. Tem meia década que isso aconteceu. Passa tão rápido e você não vê. Pronto, você já tem uma objeção, já que foi sanada aqui. Então eu estou te vendendo outra coisa. Mas quando o Brasil perdeu a Copa, de fato, pessoal, o que já estava ruim, piorou mais. Por quê? Porque a gente tinha lá impeachment agora. Então a crise já estava instaurada. Inflação, juros, estava lá em cima. Desemprego, inflação... E aí o pessoal perdeu a Copa, agora vamos tirar essa mulher também daí, pelo amor de Deus, já que perdeu a Copa. Os bancos recuaram, não quiseram mais emprestar dinheiro para imóvel. Só emprestava, chegou nesse ponto, 50%. Então era só cliente que tinha assim, e tinha cliente que tinha o nome limpo, tinha entrada, e o banco simplesmente não aprovava. Por quê? Porque ele estava inseguro.
Como é que eu vou fazer um empréstimo para um cara 20 anos se eu nem sei se eu vou ficar aqui nesse país? Estava todo mundo querendo ir embora. Estava quase para colocar uma placa, o último que sai é apagar a luz. Estava desse jeito, não tinha muito o que fazer. Estava muito complicado o Brasil. Então foi esse momento que a gente passou. Então até 2014, top, depois caiu. Mas se você vê pessoas sérias falando, ninguém fala da crise imobiliária. As pessoas dos Estados Unidos, em específico, falam da crise financeira, porque a crise dos Estados Unidos não foi uma crise imobiliária, foi uma crise financeira. Foi os bancos que geraram aquilo lá, não foi o mercado imobiliário. Tanto é que o mercado imobiliário recuperou muito forte lá nos Estados Unidos. Se você for ver, não tem nem resquício daquilo lá. E aí vem só um parêntese com relação a isso. Mesmo quando os Estados Unidos estavam liquidando imóvel, tinha imóvel sendo leiloado a $1. Em Manhattan, os preços dos imóveis continuaram subindo. Por uma coisa muito simples, que você tem que aprender. Lei de oferta e procura. Lei de oferta e procura. Manhattan é uma ilha. A oferta é super limitada. Tem uma concentração enorme. O mundo inteiro quer entrar dentro dela. E aí, não importa se o mercado está ruim ou não. Lei de oferta e procura vai determinar se vai ou não continuar. Então, sim, quando você entende um lugar específico, que você consegue mostrar, aqui vai outra, anota essa aí. Manhattan, mesmo com o mercado imobiliário em crise, continuou valorizando. Isso aí é uma contra-argumentação para você falar sobre média. Não existe média, depois eu vou falar sobre isso mais para frente. Não existe média de valorização. O cliente fica pensando nisso. Mas os bancos começaram a recuar, não tinha mais empréstimo, não tinha empréstimo à produção, não tinha empréstimo para financiamento direto, na ponta do consumidor, e aí o mercado passou realmente por um momento de crise completa, né? 2016, o olho do furacão, a crise foi realmente muito extensa, e a gente passou por um momento muito ruim. Quem sobreviveu, sobreviveu, muita gente quebrou durante esse período, e aí veio eleições. Então, assim, 2015, o que se falava só? Crise. 2014 foi só bolha. Então, assim, pega o histórico. 2014, bolha. 2015, crise. Depois, impeachment. Depois, eleição. E agora, o que está falando? Não tem mais o que falar sobre o mercado imobiliário, o que fala? Vamos investir. Efeito Betina. O efeito Betina. Vocês estão achando que a Betina não teve repercussão positiva para eles? Ela dobrou o número de CPFs cadastrados para investimento. Praticamente dobrou os CPFs cadastrados para investimento na Bolsa de Valor. Isso é um copy. Mas aqui a gente tem um gráfico de confiança. O que a gente precisa no mercado imobiliário? São 3 coisas: confiança, demanda e crédito. A gente tem a confiança. A confiança estava muito baixa até 2016. 2016 começou a subir. Por que ele tem esse efeito aqui? Alguém sabe o que aconteceu aqui que começou a subir? Impeachment. Tiraram a Dilma de lá e o negócio começou a subir, teve uma queda e tal. E em dezembro de 2018, nós tivemos a maior confiança desde 2010. Setembro de 2010. Confiança. Oi. De confiança. Misturou as duas coisas, né? Misturou as duas coisas, mas de fato era uma crise de confiança, de fato. Mas olha só onde está a nossa confiança. Onde estava a confiança e onde está a confiança hoje. Melhor momento para vender. Ninguém vai fazer uma dívida de 20 anos pensando que amanhã vai ser pior do que hoje. Ninguém vai fazer isso. Todo mundo pensava assim, cara, e se eu perder meu emprego? Cliente fechava o negócio. Essa história para mim é clássica, essa para mim é a melhor de todas. Foi uma juíza, a gente pegou o imóvel dela por 1.100.000, ela tinha lá uma grana de mais ou menos uns 400 mil e tinha que financiar uns 300 mil reais. Olha só o que a gente fez, era 300 mil, imóvel de 2 milhões quase, 2 milhões, ela tinha que financiar só 300 mil. E para pagar o financiamento, ela tinha um auxílio moradia. Ou seja, praticamente não ia desembolsar nada. Era só auxílio moradia que ela ia pagar a parcela. Sabe o que ela falou para mim? A gente rodou o contrato, tudo certo. No finalzinho ela pegou e virou para mim e falou assim, não, e se eu não receber?
Aí eu falei, não, se você não receber, a gente põe uma placa, o último que sai apagar a luz e nós vamos embora. Porque se você que é juíza, não receber, imagina eu. O que aconteceu comigo? Já morri há muito tempo atrás. Já fiquei para trás muito tempo. Então você olha o nível de confiança das pessoas, não é que era baixa. A mulher, juíza, funcionária pública, de um alto escalão, com medo se eu não receber salário. Ela não falou do seguro, não, ela está falando do salário. Não, se eu não receber meu salário, eu falei, caramba, o nível de confiança das pessoas era esse. Então, realmente ninguém estava comprando imóvel. Mas em 2016 a gente veio firme ainda, e aí veio outro aspecto, que aqui você precisa prestar bastante atenção para você entender. Nós tínhamos, 2015, teve mais ou menos aqui em 2014, começou a subir a taxa Selic. Então até 2013, você lembra que a gente começou a crescer até 2014? Lembra? Depois foi só buraco abaixo. Por quê? Porque a taxa Selic subiu, taxa Selic sobe também o financiamento imobiliário. E aí inverte a situação. Por que eu falei que eu vou fazer um vídeo sobre o primo rico? Vocês viram falando lá? Ele faz aquele vídeo baseado nos cálculos de 2017. Ele pega um simulador, tá? Eu vou entrar no mesmo simulador e vou fazer as mesmas condições. Só que agora, no outro cenário, ele pega com a taxa de juros a 14,45. O que era bom nessa época? Rentista, você ser rentista, você viver de renda. Você botava a sua grana lá e não precisava arriscar e recebia o rendimento. Rendimento muito alto. Estamos pagando muito pelo seu dinheiro. E emprestando muito caro. Era muito caro para comprar. Então era o contrário. Era caro para financiar e ótimo para investir. Com a taxa Selic baixa, o que acontece agora? Ótimo para comprar e péssimo para investir. Então nós estamos nesse momento. E o que eles estão falando? Exatamente o contrário. Invista, mas não é o momento de investir. Porque o momento de investir era 2 anos atrás. Taxa Selic a 14,25. O cara conseguia Quanto você consegue de CDI? Eu consigo 100% de CDI. Aí o cara fala assim, quanto que está dando? 1%, 1,10%. E hoje, quanto você consegue no CDI? Quando consegue muito, né? 6,4%. Teve mês que deu abaixo da poupança. Então, CDI hoje virou igual poupança. Não faz diferença nenhuma, não causa nenhum efeito. Mas se você pegar empréstimo imobiliário, fiz um financiamento para um cliente, né? Fiz um financiamento para um cliente. 1 milhão, nessa época aqui, o cara pagava em torno de 11.500. Fiz um financiamento agora para um cliente de 1 milhão. Sabe quanto que deu? Mesmo 1 milhão, não mudou não, gente. Só o juro que mudou. Olha o impacto que deu. R$ 7.400. R$ 7.400. Era 1 milhão, mesma coisa. Só a taxa Selic mudou. Mudou o preço do financiamento. Então agora é melhor comprar ou alugar? E o que o pessoal está falando? Massivamente falando, pega o seu dinheiro, aplica ele e mora de aluguel. Aí tem um efeito que é uma onda que a gente vai causar, que aí todo o mercado ele é determinado por uma coisa que chama lei de oferta e procura. Se tem muita gente procurando aluguel, o que vai acontecer com o preço dos aluguéis? Vai subir. Já está acontecendo. Aí vem o pessoal e fala assim, essa nova geração, os milênios, quem nasceu nesse milênio, ele não quer saber de bem durável não. Ele não quer saber de comprar carro, ele não quer saber de imóvel. Esse pessoal não vai querer comprar. Tá, eles vão morar onde? Peter Pan, né? Não envelhece nunca. Síndrome do canguru, né? Não sai de dentro da bolsa. Pessoal, eles vão ter que morar em algum lugar. Vai ser ótimo para cliente que quer alugar, que quer comprar para colocar para alugar. Airbnb e outras coisas. Clidenor, quanto que está rendendo o Metropolitan aqui? Quanto que é o valor do imóvel? 200 mil imóvel, está rendendo 2.500, mais de 1%. Onde você consegue uma rentabilidade dessa? Onde? Me fala. Imóvel compacto, pequeno, aqui,
rentabilidade de aluguel vai aumentar muito agora para frente. E o valor para financiar vai abaixar muito. Então, nós estamos no melhor momento para comprar imóvel. E aí vem um outro detalhe. Você tem que estar mais qualificado. Porque de 2014 para frente, começou a entregar as obras. E aí começaram a ver as merda que muitos corretores fizeram. Não só corretor, incorporadora, construtora. Fizeram muita merda no passado. Por quê? Barreira de entrada era baixa, não era? Qualquer um virava construtor, qualquer um virava incorporador, qualquer um era corretor, qualquer um montava imobiliária. O que aconteceu? Merda no mercado. E agora o cliente está mais exigente. Então se você era bom, meu querido, agora você tem que ser 3 vezes melhor. Se você era ruim, meu querido, você tem que ser pelo menos bom. Se você não era nada, aprenda nesse novo mercado. Esse mercado o cliente não está mais aí. Se você é primo dele, se você é parente dele, se você não mostrar competência e qualidade, ele não vai investir com você, ele não vai comprar. Eu estou cansado de vender para quem o cara fala assim: ah, mas o fulano de tal é meu primo. Eu falo: e daí? Você está fazendo um negócio imobiliário, o que isso tem a ver? E assinando. Teve um dia lá, o Leandro, diretor de uma outra imobiliária grande, era primo do cara que estava fechando. E na hora que estava chegando, o cara, meu primo, o Leandro, assina, vai, assina. O cara assinou, pegou o contrato, foi embora debaixo do braço, e o cara encontrou com ele lá, depois já tinha assinado. Aí foi assim, não interessa se o cara é diretor, não sei o que. Não interessa, você pode ser primo, se você não mostrar competência, meu irmão, nem seu primo, nem seu pai vai comprar de você. Nem seu pai vai comprar de você. A gente tem que ser melhor agora. O mercado está muito mais exigente. E isso aqui, mudou toda a brincadeira. Mudou tudo. Isso aqui mudou tudo. Inflação controlada. Então nós tínhamos inflação aí de 10,66. A inflação mais baixa. O que o Banco Central pode fazer? Ter manutenção na taxa Selic. Manutenção. A taxa Selic ela vem se arrastando a 6,25 há muito tempo, né? E resultado de vendas dos imóveis residenciais cresceram 10% nos últimos tempos. E uma grande oportunidade agora, imóvel comercial vai subir muito, tá? 29,5. Por que vai subir muito? Qual que é a tendência? O que vai puxar a tendência dos imóveis comerciais? Crescimento da economia, as pessoas estão mais confiantes. O que elas vão fazer? Vou montar meu negócio. Estava lá com um negócio engavetado, o que ela vai fazer agora? Vou montar meu negócio. E aí o que ela vai precisar? Sala comercial. Então, sala comercial está subindo muito. Fiquem de olho nisso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? Tem muita oportunidade. Mas aí vamos falar de um contrabalanço? Preço subindo acima do que era de fato do mercado, né? Incorporadora que podia vender por 4 mil, está vendendo a 6, 8 mil. Preço voltou e estabilizou. Incorporadora precisando de financiar, de liquidar com os bancos. E aí agora a gente tem uma retomada. Crédito, só que a incorporadora ainda está com desconto. Então a gente está vivendo, olha, deixa eu te falar isso aqui, você precisa prestar muita atenção nisso que eu estou te falando. É o melhor momento da história do mercado imobiliário. Eu fiz um paralelo aqui, desde quando começou até hoje, nunca existiu um momento serendipity, né, que chama esse momento, é um momento eureka, um momento assim, onde tudo converge para um momento incrível, que é o momento que a gente está vivendo agora. Esse é o melhor momento do mercado imobiliário. Muita gente só vai ver isso depois que tiver passado, ver os números, que falar assim, caramba, aconteceu isso, cresceu tudo isso, foi isso que aconteceu, mas aí a gente já está lá na frente. Mas preste bastante atenção, nunca teve um momento tão favorável quanto esse, porque o ano que vem o preço dos imóveis vai explodir, vai subir muito, então agora os preços ainda estão estáveis, financiamento está barato, tem muito cliente que tem uma demanda aí de 2014 até hoje, cliente que protelou a compra e que agora precisa comprar. As incorporadoras pararam de lançar,
reduziram muito os lançamentos, então a oferta vai diminuir, e o que vai acontecer com os preços? Vão subir. Ouça o que eu estou te falando, os preços vão decolar no próximo ano. Esse semestre agora é a grande oportunidade para o seu cliente comprar, e é a sua grande oportunidade de ganhar muita grana. É a sua oportunidade. Ou a gente fazer um financiamento de um imóvel de 1 milhão. Quanto que é a alocação de um imóvel de 1 milhão, geralmente? 0,5%, geralmente, tá? 0,4, vamos jogar 0,4? 4.500 reais. 0,45. 4.500. O cara vai pagar quanto de financiamento que eu falei aqui? 7.400. 7.400. Quanto que de fato ele está pagando? 2.900. Ele está adquirindo um imóvel de 1 milhão, pagando 2.900. Porque ele não ia ter que morar de qualquer jeito? Ele não ia ter que pagar aluguel para alguém? Por que ele não paga aluguel para ele? Não é a melhor coisa você pagar aluguel para você mesmo? É essa conta que você tem que fazer com o seu cliente. O seu cliente precisa entender isso. Então, se ele ia pagar aluguel lá de 4.500 e ele vai pagar 7.400, tira o aluguel, quanto que sobra? 2.900 para comprar um imóvel de 1 milhão. E esse imóvel daqui 2 anos vai estar valendo no mínimo 1.300.000. Principalmente porque esse imóvel se trata do Europark, que está ali, é a Manhattan de Goiânia, né? Não tem para onde crescer, é uma ilha, o negócio está ali parado ali, não tem para onde crescer. Você tem que pensar nisso: oferta, demanda, procura, estilo. Melhor momento do mercado imobiliário. Você tem que estar muito preparado para isso, para você não perder esse momento, para você ser realmente um profissional altamente gabaritado e qualificado, para você aproveitar esse momento. Olha, 2 anos atrás, nós vendemos no ano, praticamente o que a gente vendeu desse mês. Eu lembro quando a gente batia 7 milhões, eu ficava feliz demais. A gente vendeu mais de 70 milhões. Vocês estão entendendo o que é isso? Vocês estão entendendo o momento de mercado que a gente está vivendo? É claro que assim, a gente aumentou, qualificou, está melhor, mas também é o momento. É o que eu estou falando, serendipity, que é o momento exato, onde as coisas convergem. E aí é o grande momento, aí você tem que estar. Você está no lugar certo, na hora certa, mas você tem que ser a pessoa certa. Você tem que ser a pessoa certa. E é para isso que a gente está fazendo essa academia, por isso que a gente está investindo tanto. Por quê? Porque se a gente vendeu 70 milhões, a gente pode vender de novo. Ou pode vender 140. Qual que era o nosso recorde antigamente? Quem lembra? 48. Aí bate o recorde de novo quando? Não foi para 50, 52. Foi 70. Contando com a gente Rio Verde. Esse 70 a gente não contou com Fortaleza e nem com Rio Verde. Não é preconceito. Brincadeira. Não é, porque nem precisou de contabilizar, porque assim, na hora que quando a gente bateu os cálculos, e por isso que eu falo que dá 100 mil, porque se somar a agência de Rio Verde e de Fortaleza, dá os 100 mil. Porque se somar Goiânia, só dá 98 mil. Porque a soma tem que dar 72. Não entendi nada. Milhões. 100 mil por hora. 100 mil por hora. Dá 98 mil, se a gente for somar só Goiânia, mas com as outras dá 100 mil por hora. Então, é o grande momento do mercado imobiliário. Você precisa estar atento a isso. E a demanda reprimida desse tempo todo agora, é a demanda que a gente precisa tirar ela da inércia. Só que tem alguns camaradinhas aí da internet, os gurus da internet, que está fazendo com que esse cliente ainda fique parado. E aí que entra o nosso grande momento. A gente precisa fazer com que o cliente entenda isso.